Olá a todos, o meu nome é Madalena Sanches e sejam muito bem-vindos a um episódio do meu podcast que estou a realizar no âmbito da cadeira Etnomusicologia, Culturas Musicais do Mundo. Hoje vou falar sobre um tema que pode parecer um pouco improvável à primeira vista, mas que na verdade é bastante fascinante. Vamos falar sobre como a matemática e a computação se cruzam com o flamenco, que é um género musical muito intenso, expressivo e, como sabemos, ao mesmo tempo muito enraizado na tradição. Este episódio baseia-se num artigo que li recentemente e que chamou muito a minha atenção. Chama-se Maths, Computation and Flamenco, An Overview and Challenges e foi escrito por Francisco Gomes. Neste texto, o autor faz uma reflexão muito interessante sobre como a ciência tenta compreender e representar o flamenco, utilizando modelos matemáticos e ferramentas computacionais. Mas antes de entrarmos na parte mais técnica, acho importante começar pelo início. Afinal, de onde é que o flamenco vem e o que é realmente? Então, o flamenco é um estilo musical que nasceu no sul de Espanha. É o resultado de misturas de culturas e povos que passaram por lá ao longo dos séculos. Entre eles temos os mouros, os judeus, andaluzes e, claro, o povo cigano, ou gitano, como se diz em espanhol, que teve um papel essencial no desenvolvimento do flamenco, como o conhecemos até hoje. Este género musical surgiu como uma forma de expressão do sofrimento, da alegria, da resistência e da identidade de comunidades marginalizadas. E é por isso que é tão emocional e autêntico. Já vamos falar sobre isso daqui a nada. No início, o flamenco era transmitido apenas de forma oral, de geração em geração, dentro das famílias e comunidades. Não havia propriamente partituras nem gravações, era tudo muito vivido e sentido e aprendido no momento. Só mais tarde começou a ser profissionalizado e levado para palcos. Agora, sobre o que define o flamenco em si. O flamenco é composto geralmente por 3 elementos: o cante, que é o canto, o toque, que é a guitarra, e o baile, que é a dança. Além disso, é muito comum o uso de palmas e das castanholas, que ajudam a marcar o compasso. Isto são símbolos que todos conhecem do flamenco e que todos associamos ao flamenco. O canto flamenco é muito diferente do canto lírico ou popular que estamos habituados a ouvir. É muitas vezes rasgado, muito gutural e cheio de melismas e com um uso muito intenso da emoção. Quem canta flamenco não canta apenas, vive realmente o que está a cantar, por assim dizer. Depois temos a guitarra flamenca, que tem uma técnica muito particular com dedilhados rápidos, rasgados e golpes rítmicos no corpo do instrumento. O guitarrista normalmente acompanha o cantor, mas também improvisa e cria variações. É quase como um diálogo entre os dois. A guitarra flamenca é um símbolo muito característico que conseguimos identificar logo apenas com o nosso ouvido. Por fim, temos o baile, que não é apenas uma coreografia, mas é quase uma forma de percussão e expressão, obviamente. Os sapateados, os giros, os gestos das mãos e até o olhar têm todos um papel muito comunicativo nesta parte da dança. Uma das coisas mais interessantes no flamenco são os chamados de palos, que são como se fossem estilos ou subgéneros dentro do flamenco. E cada palo tem o seu próprio ritmo, estrutura e até temática. Por exemplo, a boleria é um palo muito animado e rítmico, usado normalmente para encerrar os espetáculos. Já a seguirilha é mais lenta e dramática, com letras mais profundas e tristes. Vou pôr um pequeno excerto de cada um para vocês conseguirem distinguir. Poquito favorecía, pero poquito favorecía. Cada palo tem um compasso específico, muitos têm um ciclo de 12 tempos, mas não são propriamente simétricos, o que torna muito o ritmo difícil de prever e ao mesmo tempo muito interessante do ponto de vista de matemático, como já vamos ver já a seguir. Focando um pouco mais no artigo agora, que escolhi para este podcast, o autor tenta responder a uma pergunta ousada. E a pergunta é: será possível analisar e representar o flamenco? Para responder a esta pergunta, ele começa por explicar que o flamenco é altamente rítmico e que o ritmo pode ser estudado como um fenómeno matemático, porque, querendo ou não, são contas matemáticas.
Por exemplo, o ciclo rítmico de 12 tempos da boleria, que falámos há pouco, pode ser representado num círculo com marcações específicas que ajudam a visualizar como os acentos se distribuem. O que acabámos de ouvir foi um exemplo de palmas de uma boleria com contagem rítmica. Este tipo de representação pode ser útil, por exemplo, para ensinar flamenco a quem não cresceu com ele, porque torna muito visível o que para muitos flamencos, muitos músicos flamencos, é apenas sentido e muito intuído, com muita intuição. Então pode facilitar alguém que não está dentro dessa comunidade. Após isso, o autor fala sobre como a computação está a ser usada para detectar padrões melódicos e harmónicos. Com o uso de algoritmos, os investigadores conseguem identificar repetições, variações e estruturas escondidas nas gravações. E ainda há mais. Há até programas de inteligência artificial que tentam classificar automaticamente os paus ou até gerar novas composições baseadas em material tradicional. O que é bastante interessante, mas ao mesmo tempo muito polémico. E aqui é onde a coisa se complica um pouco. Porque, por um lado, é fascinante ver como a ciência pode ajudar a entender melhor o flamenco, e pode ser uma ferramenta de preservação, de ensino e até de criação, né? Como eu acabei de explicar. Mas, por outro lado, eu e até o próprio autor temos assim umas contradições sobre esse assunto. Porque o flamenco não é só som. Como falei há pouco, é muita emoção, é muito contexto e improviso. Muitas vezes o cantor muda o compasso ou a melodia para se adaptar ao seu estado emocional ou até à resposta do público. E isso não se pode ser facilmente traduzido em fórmulas ou algoritmos. Abuelo, abuelo, Este pequeno excerto foi um improviso vocal, ao vivo, e isto é muito difícil de prever ou codificar, porque é algo espontâneo. O risco disto tudo é que, ao tentarmos reduzir tudo a padrões, possamos perder aquilo que torna o flamenco tão especial, que em poucas palavras é a sua alma. Ao mesmo tempo, é preciso reconhecer o valor destas ferramentas, claro, por exemplo, em escolas de músicas, onde os alunos têm contacto limitado, com mestres flamencos, o uso de software para visualizar o compasso pode ser uma mais-valia. Ou então até em projetos de arquivo digital, onde há a tentativa de preservar gravações antigas e rotulá-las corretamente. Há até experiências de flamenco digital onde os artistas usam loops, samplers, batidas eletrónicas para criar novas versões dos paus. Isto gera muita polémica entre os puristas, mas também, por um lado, mostra que o flamenco continua vivo e a evoluir, que é isso que se quer, querendo ou não. Pessoalmente, eu acho que o importante é não esquecer que o flamenco começou como algo orgânico, popular e vivo. A tecnologia pode ajudar a ensinar, a preservar e a experimentar, mas não deve de todo substituir a experiência humana. Para terminar aqui o meu episódio do podcast, o artigo do Francisco Gomes é uma leitura muito interessante e bem equilibrada. Ele não tenta robotizar, entre aspas, o flamenco. Pelo contrário, ele mostra o quão difícil é traduzi-lo para os códigos matemáticos. Mas, ao mesmo tempo, revela-nos ferramentas que podem ser úteis, desde que usadas com respeito e bom senso, que acho que tudo se resume a isso. A grande lição que tiro é que a tradição e a inovação não são inimigas. Podem, aliás, complementar-se. Mas é importante não perder de vista aquilo que está no centro do flamenco, que é o ser humano, a emoção, a improvisação e, como eu já referi há pouco, a alma. Bem, muito obrigada por ouvirem o meu episódio. Espero que tenham gostado desta pequena viagem sonora e, querendo ou não, um pouco reflexiva. Se tiverem curiosidade, eu aconselho a lerem o artigo porque não é muito grande e procurem ouvir um pouco mais de flamenco. E até uma próxima!